Queridos, estamos aqui com mais um vídeo do canal Comunicador Integral. Eu quero sempre iniciar os vídeos falando para você sobre a importância de amar a Deus. Ame a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua força. Devemos aprender a amar a Deus. Nós temos meditado bastante em Deuteronômio 30, versículo 6, principalmente na versão King James, é muito lindo, né? Que o Senhor é quem circuncida o nosso coração, desimpede a nossa mente e o nosso coração para que possamos amá-lo. Ame a Deus com todo o seu coração, ame o seu filho, ame a verdade, ame o seu próximo como a ti mesmo. Queridos, estamos aqui para fazer o quarto vídeo, conforme eu anunciei no terceiro vídeo do Partir do Pão, a Ceia do Senhor. E eu queria hoje tratar sobre três aspectos. O corpo físico do Senhor, tá? O corpo de Cristo na localidade, na cidade, e a minha participação, eu como membro do corpo de Cristo, o que ocorre com o meu corpo, com a minha vida. Então eu gostaria de falar sobre esses três aspectos, ok? O corpo físico de Cristo, o que aconteceu com ele, com a vida do nosso Senhor na terra, o corpo de Cristo na cidade e o que acontece comigo como membro do corpo de Cristo, como deve ser a minha vida em Cristo. Queridos, eu quero começar lendo com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmo o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel, porventura os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Está falando dos sacerdotes. Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Queridos, Paulo está tratando em 1 Coríntios 10 sobre a idolatria, né? Ele vai pegar várias figuras do versículo 1 ao versículo 13, várias figuras que aconteceu com o povo de Israel no deserto, né? Porque foi escrito para aviso nosso, e ele vai ensinar várias coisas, combatendo a imoralidade, a prostituição, e aqui do 14 em diante, ele vai então ordenar, né? Falar, irmãos, fujam da idolatria. Então ele vai pegar agora a tipologia da ceia do Senhor. E ele vai pegar uma tipologia muito linda. Por quê? Ele vai falar assim, olha, nós somos um só pão. Como nós aprendemos nos outros 3 vídeos anteriores, né, da ceia, do partir do pão, o pão era farinha e água, era um pão sem fermento, da grossura de um polegar, ele era do tamanho de um prato e ele era quebrado na noite de Pêssah, e depois o nosso Senhor fez isso, né? Nós aprendemos ali em Mateus 26, né, 16 em diante, que o nosso Senhor fez isso na última Páscoa, no primeiro partir do pão. Os nossos irmãos continuam fazendo isso lá na igreja primitiva, né? Eles faziam diariamente, Atos 2, 46, nós já lemos também nos vídeos anteriores. E o que eu quero dizer para você? Esse pão que Paulo agora está dizendo aqui, ele está falando da unidade, a unidade, o corpo, a unidade. Um só pão, o único pão. E o pão quebrado, a parte que eu pego desse pão, representa a minha participação no corpo de Cristo. Então vamos lá. O primeiro aspecto que eu falei que eu gostaria de deixar gravado nesse vídeo é que esse pão ele é feito de trigo. O trigo, a farinha de trigo é feito do trigo triturado. A palha retirada só fica o trigo é triturado, né? E aí vira farinha, e da farinha se mistura com água, assa, e então era esse pão, o pão do Pêssah e o pão, né, do partir do pão da ceia do Senhor, conforme nós falamos. Então o que vai acontecer?
Foi isso que aconteceu com o corpo de Cristo. Né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelas nossas transgressões o nosso Senhor foi moído, né? Ele foi moído naquela cruz. A vida do nosso Senhor na terra não foi satisfazendo os seus desejos. Inclusive, no Getsêmani ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, esse momento terrível, esse cálice que eu vou beber, mas contudo seja feita a sua vontade. Ou seja, Cristo em todo o tempo aprendeu a obediência pelo que sofreu, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. O nosso Senhor, ele se esvaziou, se humilhou e morreu numa morte como a morte de um criminoso, numa estaca, numa cruz romana. E o que nós precisamos entender é que o nosso Senhor foi triturado. Ele viveu uma vida de pureza, de santidade. O nosso Senhor era e é puro. Isaías 53, 1 Pedro 2,22 diz que não havia dolo algum em sua boca. Ou seja, Cristo era completamente puro, sincero, verdadeiro. Não existia fermento na vida de Jesus. Não existia orgulho, não existia vanglória e vaidade carnal. Cristo, como homem, viveu uma vida pura e santa. E queridos, então nós vemos que o corpo dele, tanto durante a sua vida, né, ele não viveu fazendo a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, como também na crucificação o seu corpo é triturado, é moído por nós, é partido, é quebrado por nós. E então agora a vida de Cristo se torna o alimento, o sacrifício de Cristo na cruz, todo o seu processo de vida se torna o alimento para nós, a sua encarnação, a sua vida perfeita, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua coroação em glorificação nos céus se torna alimento para nós. Esse é o verdadeiro alimento, a vida do Senhor, esse pão. E então o primeiro aspecto que eu queria que você entendesse é o que aconteceu com o corpo de Cristo. A maneira que Cristo viveu na terra, a sua encarnação, uma vida perfeita, uma vida sem pecado, mas uma vida muito humilde, uma vida abrindo mão de si mesmo, uma vida abrindo mão das coisas desse mundo. Então nós vemos Cristo, né, e o que acontece com o seu corpo físico, tanto durante a sua vida quanto na crucificação. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é nós entendermos o que é o corpo de Cristo na cidade, o corpo de Cristo na cidade. Então, ou seja, todos aqueles que entregaram de fato a vida para Cristo, creram no Senhor, confessaram, né, com seus lábios e com a sua vida que Cristo é o Senhor e tem buscado ser guiado pelo Espírito, de fato, esses são os filhos de Deus, porque os filhos de Deus são aqueles que buscam ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, todos eles compõem o corpo de Cristo numa localidade. Então, nós precisamos ter discernimento, independente de onde o irmão reúne, se na casa, se no local de reunião, que as pessoas chamam de templo, não importa, né, em qual local a pessoa reúne, né, se debaixo de um nome, de uma placa ou sem placa denominacional, mas todos aqueles que creram no poder e na pessoa de Cristo, que nasceram de novo e buscam viver uma vida guiada pelo Espírito, compõem esse corpo de Cristo, esse pão. E é isso que Paulo está falando aqui, que eu gostaria de pensar. Veja que Paulo, ele pega o partir do pão, a ceia do Senhor, e amplia o entendimento. Ele fala, olha, é muito mais do que um pão feito de farinha, e muito mais a ceia do Senhor do que somente o cálice. Ele vai dizer aqui com clareza, o pão representa o corpo de Cristo, o pedaço que nós pegamos, que nós tiramos, representa a nossa participação no corpo de Cristo. Esse cálice é o cálice da bênção, né? É o cálice que nós já tratamos em vídeos anteriores da aliança. Então o segundo aspecto é entendermos que nós somos o corpo de Cristo. E o terceiro aspecto, como vai ser a nossa vida? Vai ser diferente do nosso mestre? De maneira alguma. O Senhor disse que o servo não é maior do que o seu Senhor, do que os discípulos não deixarão de passar pelo que o mestre passou. Se ele foi odiado, nós também seremos. Se ele foi triturado, nós também seremos. Se ele foi partido, nós também seremos. Cristo se tornou alimento, ele e nós também agora, a nossa vida é um alimento para alimentar muitos. Então eu queria ler agora 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, para me falar do terceiro aspecto. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Eles estavam reunindo, né? A igreja de Corinto estava reunindo. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isto esteja correndo. Então Paulo, a primeira coisa que ele vai tratar é a divisão que existia lá. Tá? Então muitas pessoas acham que ele está falando da celebração da ceia do Senhor. Ele está tratando aqui de divisão. Primeira coisa, a divisão, e ele fala, eu acredito que vocês são meninos, vocês são carnais.
Depois ele vai seguir. Todavia se faz necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, é necessário que tenha essas coisas mesmo, que apareçam os carnais, aqueles que são crianças em Cristo, para que os maduros, aqueles que amam, aqueles que são pacientes, aqueles que abraçam, apareçam no meio de vocês, aqueles que são já aprovados, né? Versículo 20. Pois quando você unis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Os irmãos aqui se reuniam nas chamadas festas ágape, né? Aqui é uma igreja da Ásia Menor. E uma coisa que chama atenção é que os irmãos, eles achavam que estavam reunindo para comer a ceia do Senhor. Mas Paulo está falando que, ó, vocês não estão reunidos para comer a ceia do Senhor. Porque primeiro já existia a divisão que ele estava denunciando. Vamos seguir aqui para ler. Então, queridos, não quer dizer que tem pão e vinho que está partindo pão. Foi como eu falei no terceiro vídeo, da ceia e do partir do pão. O que é? A ceia é uma refeição de aliança. Guarda isso. A ceia é uma refeição de aliança. Então ele vai dizer aqui, pois quando você unis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 21. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Gente, Paulo agora está denunciando a divisão e a acepção de pessoas. Ali nessa festa ágape, nessa festa de amor, nós podemos dar outro nome, a ceia de amor. Ceia de aliança, ceia de amor, né? Que está tudo conectado, tudo junto. Então o que eles faziam? Eles se uniam. Gente, isso aqui não é ficar segurando o pão e o vinho e ficar esperando orar para todo mundo comer, não. Eu já expliquei para vocês que Atos 2,46 era uma refeição, era na mesa da casa, as pessoas estavam junto, calor humano, calor do espírito, pessoas que tinham aliança, que contavam umas com as outras, que dividiam a vida com as outras, que desnudavam o coração umas para as outras. Queridos, então o que nós vamos entender aqui? Que agora havia acepção, porque segundo a tradição diz que os irmãos ricos ficavam de um lado e os irmãos pobres de outro, porque mesmo eles se unindo num lugar, nessa festa ágape, sentava a cada 2, a cada 3 famílias, sentavam em blocos, porque a ceia do Senhor nunca foi feita para fazer com grupão, a ceia do Senhor nunca foi feita para ser feita por atacado, querido, jamais. É uma refeição de amor, é uma refeição de aliança. E Paulo aqui está denunciando, quando vocês estão reunindo, vocês estão achando que é para comer a ceia do Senhor, não é. Tem divisão e tem acepção de pessoas. E ele vai dizer, uns ficam com fome e outros se embriagam. Aqui no versículo 21, 1 Coríntios 11, 21, confere aí na sua Bíblia. Então, existiam uns que comiam demais e outros que não comiam nada. Os povos ficavam lá porque eles não tinham o que trazer para aquela refeição. Né? Não era só pão e vinho, eles traziam a comida, eles traziam coisas para partilhar e ter uma refeição. E outra coisa, diz aqui que o outro embriaga. Então ele denuncia a glutonaria e a bebedice. Então, gente, como que vai embriagar com suco de uva? Fala para mim, querido, está escrito aqui. Uns ficam com fome e outros se embriagam. Esse embriagar aqui é o quê? Como que Noé se embriagou? Diz lá que Noé se embriagou e que Cã viu a sua nudez. Diz lá que Ló se embriagou, as filhas de Ló embriagou Ló. Embriagou com o quê? Com vinho. Cristo, lá no partir do pão, tinha pão sem fermento naquela mesa, tinha vinho, com certeza tinha uva, porque na mesa do judeu tinha uva, tinha lá um cordeiro assado naquela noite de Pêssah. Eles fizeram uma refeição. E aí, então, o que nós precisamos entender aqui? Que havia carnalidade, meninice, porque tinham pessoas embriagando com o vinho. Né? Aqui, ó, vocês estão se embriagando. 22. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Então quer dizer que eles comiam em casa, tinham suas refeições e poderiam beber o vinho também, né? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogios por essas atitudes. Agora vamos lá. É um texto que é a continuação do que eu comecei. E muita gente só lê essa parte agora aqui no dia da ceia do Senhor, no dia do partir do pão. Mas aqui tem mais coisas do que nós podemos pensar do que ensinar sobre celebrar a ceia do Senhor. Olha só. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Olha só, o corpo de Cristo que foi partido na cruz. Fazer isso em memória de mim, é uma lembrança, é um memorial. Queridos,
o pão não muda, não se torna carne de Cristo não, e o vinho se torna sangue de Cristo não. Você não recebe virtudes ao fazer isso. Nós fazemos como um memorial, como uma lembrança, como nós devemos comer, como nós comemos da carne de Cristo todo dia, como ele fala em João 6, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Através das escrituras, através da oração, através do meditar, de buscar com o nosso interior, da coinonia com os nossos irmãos, da partilha da vida com os nossos irmãos, ouvindo a palavra através dos nossos irmãos, um ao outro edificando, porque é o corpo que edifica o corpo, né? Mas aí Paulo está falando, fazer isso em memória de mim. Então é um memorial, como a Páscoa era um memorial, Êxodo 12 vai falar, também o partir do pão se torna um memorial. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Né? Quando você está quebrando o pão e quando você está tomando o vinho, né? Você está partindo o pão ali, o que é esse ato? Gente, foi o último ato do Senhor com seus discípulos. O último ato ali, na mesa. O último ato na mesa com seus discípulos. Claro, quando nós quebramos o pão e tomamos o vinho, nós estamos anunciando a morte. Esse ato é uma memória, que dali o Senhor anunciou a sua morte. É um ato que anunciava a morte do Senhor. Quando ele quebra o pão e bebe o vinho, ele estava anunciando a sua morte para os discípulos. Quando nós quebramos o pão e tomamos o vinho, nós estamos anunciando a morte do Senhor. É isso que ele está dizendo. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha só, aqui eu quero chamar a atenção. Por esse motivo, quem comer do corpo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui, algumas versões falam que quando vocês comem sem discernir o corpo. Olha só o 28. Examine, pois, cada um a si próprio e dessa maneira como do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Queridos, o que é discernir o corpo? Em primeiro lugar, discernir o que aconteceu com o corpo de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sacrifício na cruz foi suficiente para o perdão dos nossos pecados. O seu sangue foi suficiente para nos purificar de toda injustiça. Nós temos que entender o que aconteceu com o corpo de Cristo, tanto na sua vida, né, como homem, quanto naquele momento que foi partido na cruz. Segundo aspecto, entender que nós somos um só corpo na localidade, um só pão. Lembra que o pão era o tamanho de um prato? Um só pão. E quando eu parto o pão, aquela parte daquele todo diz, eu faço parte desse todo. Isso lembra a Neemias, quando volta para reconstruir os muros, o que Neemias faz? Neemias, ele falou, olha, cada um construa defronte da sua casa um muro, para que toda Jerusalém fique cercada. O Salmo 133, quando diz, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso, aquele ali, ó quão bom e quão suave, quer dizer o seguinte, os irmãos unidos é como se estivessem os irmãos de mãos dadas, formando um muro. A união dos irmãos é um muro de proteção para nossas famílias, para nossa casa, para a igreja do Senhor. Então, como é importante entendermos que nós fazemos parte do todo e que a minha vida, a maneira que eu procedo, compromete o todo sim. Por isso que eu devo buscar viver a pureza, a santidade, o amor aos irmãos, o amor a Deus, o amor à família. Então vamos lá. Quando a pessoa não discerne os três aspectos do corpo do Senhor, eu já falei de dois. O que aconteceu com o corpo de Cristo? Nós como pão, a igreja como um só pão, uma só massa. E terceiro, a minha vida. Queridos, nós estamos sendo triturados. A palha está sendo retirada, principalmente nessa quarentena, nós estamos vendo isso, os nossos corações sendo provados, a palha sendo tirada. E nós temos se tornado também pão, né? Temos sido amassados pelas provações, pelas adversidades, pelas tribulações, tem sido misturado com a água que representa o Espírito da nossa vida e nós temos nos tornado um pão, né? Com pureza, com sinceridade, com verdade, para alimentar a nossa esposa, os nossos filhos, para alimentar os nossos vizinhos, os nossos irmãos em Cristo, para servir de pão e de alimento para aquele que ainda não conheceu o Senhor. Lembra que Cristo, quando apareceu a primeira vez
para os discípulos ali em João 21, ele sopra o seu Espírito, ele sopra, ele diz: recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. O pão vivo que desceu do céu, gente, ele subiu, ele está sentado à destra do Pai. Agora eu e você somos o pão. Cristo está na nossa vida, Cristo está na nossa congregação, no nosso grupo de discipulado, nós nos tornamos um pão, um alimento. E aí, queridos, nós temos que entender o que aconteceu com o nosso Senhor acontece conosco. Então, esse é o terceiro aspecto. Eu tenho que discernir esses três aspectos, porque senão eu vou comer do pão e vou beber do vinho, vou participar dessa refeição de peixe, essa refeição, essa ceia do Senhor, esse partir do pão, mas não vou estar entendendo nada. Então, o partir do pão é pedagógico, é didático, é instrutivo, é concreto. Fala que eu faço parte de um corpo, fala que eu tenho que entender o que aconteceu com o corpo de Cristo e como eu devo viver uma vida piedosa. E quem não discerne, olha o que acontece. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que dormem. Aqui Paulo está falando, olha só, vocês deveriam apresentar como um sacrifício vivo, como um cordeiro, como uma ovelha a Deus. Gente, o Salmo 23 diz o quê? Davi, olha só, Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava falando, eu sou ovelha de Deus, ele é o grande pastor. Queridos, se nós temos um pastor é porque nós somos ovelha, ele é pastor de ovelha. Então o que nós temos que entender? Ovelha era cultivada, era criada para quê? Para o sacrifício, para servir de oferta para Deus. Em Romanos 15:16, Paulo disse, eu prego o evangelho como um serviço sacerdotal, para que os gentios se tornem uma oferta, um sacrifício agradável a Deus. A nossa vida deve ser um sacrifício agradável a Deus. Por isso que Paulo vai dizer aqui, ó, fraco. Se você pegar Malaquias capítulo 1, versículo 6, versículo 7 até o 9 ali, você vai ver o profeta Malaquias, Deus denunciando através de Malaquias que o sacerdote estava apresentando uma ovelha que era fraca, que era doente, que era manca. E queridos, assim muitas das vezes hoje estão muitas pessoas dentro do corpo de Cristo, estão fracas, não tem força interior para orar, para ler a Bíblia, para buscar o Senhor, para aconselhar alguém, para servir alguém, não tem força para orar sozinho nem com as pessoas, não atua nas reuniões. Gente, as nossas reuniões é para todo mundo trazer, um traz salmo, um traz cântico, um traz palavra, todo mundo participar, é o sacrifício vivo, todo mundo junto, ofertando o Senhor um culto, um turno sacerdotal, oferecendo uma oferta a Deus coletiva. Então, tem muita gente fraca, doente, tem muita gente doente na alma, doente no coração, se ofende facilmente, não perdoa, tem dificuldade para perdoar, está doente, e ele chega até a ficar doente fisicamente, ter problemas de saúde no físico, porque não discerne os três aspectos do corpo de Cristo, come sem discernir os três aspectos. E depois há muitos que dormem, que estão mortos mesmo, morrem fisicamente. 1 João está escrito que se alguém pecou, pecado para a morte, nós não devemos orar. Já pensou nisso, queridos? Existem irmãos que pecam pecados para a morte. 1 Coríntios 5, Paulo fala assim, ó, vamos entregar o corpo desse moral, aquele rapaz que estava na igreja e deitou com a madrasta, vamos entregar o corpo desse homem para Satanás, para que o espírito dele seja salvo lá no último dia. Gente, é muito sério a vida com Deus, ser igreja, ser família, viver o reino de Deus é coisa séria, é coisa importante, e devemos entender que essa refeição, a ceia do Senhor, o partir do pão, é uma refeição do reino, porque Yeshua disse, o nosso Senhor Jesus disse, eu vou fazer essa refeição com vocês, eu vou tomar o vinho com vocês quando eu retornar, vai ter uma grande mesa, vai ter uma ceia, vai ter uma refeição de aliança, uma refeição de amor no retorno do nosso Senhor. Então nós precisamos entender que há muitas pessoas que morrem espiritualmente, muitas pessoas que estão fracas, muitas pessoas que estão doentes, muitas pessoas que morrem fisicamente, porque não discernem o que é o corpo do Senhor, o que de fato o partir do pão está ensinando, a ceia do Senhor está nos ensinando. Aí ele agora vai dizer 1 Coríntios 11:31, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Como que nós julgamos a nós mesmos, querido? Expondo o nosso coração diante do Senhor, pedindo, Senhor, julga o meu interior, julga o meu coração. Tu tens o justo juízo. Eu clamo pelos teus juízos sobre a minha vida, teus julgamentos, Senhor. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. A oração que Davi fazia. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. E é assim que nós julgamos a nós mesmos, examinamos a nós mesmos, colocando o nosso coração diante do Senhor.
32. No entanto, como somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Então, queridos, nós precisamos ser julgados mesmo. A palha tem que sair da nossa vida. Nós temos que comprar ouro refinado do nosso Senhor. Temos que comprar roupas brancas e colírio para os olhos mesmo. É isso mesmo. Uma vida de santidade, de pureza, né? É muito importante isso. Agora o versículo 33. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunidos para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunidos, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder vos visitar. Gente, como é que ia matar a fome dos irmãos pobres se era só um pãozinho quadradinho e um suco de uva, um vinho, uma porção pequenininha? Não ia matar a fome. Ele está falando aqui, quem tem fome, come em casa, porque né, já come lá, porque aqui você vai poder partilhar com seus irmãos dos alimentos que você vai trazer, dessa festa de amor, essa festa ágape. Queridos, o partir do pão à ceia do Senhor é uma refeição de aliança, é uma refeição de amor, deve ser feita na mesa das casas e deve discernir o corpo do Senhor nessas três dimensões, nesses três aspectos. O que aconteceu com o corpo físico de Cristo? Que nós somos um só corpo na localidade, na cidade onde estamos. E que o que vai acontecer com o nosso corpo também é o que aconteceu com o corpo do Senhor, de sermos triturados, de sermos amassados, de nos tornarmos alimento, de nos manter na cruz mesmo, diante do Senhor, porque a cruz é o poder de Deus, né? Essa mensagem poderosa. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar esse vídeo aqui para você meditar. Guarde esse texto. Foram 4 vídeos sobre o partir do pão, sobre a ceia do Senhor. E se alguém, né, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode falar nos comentários, né? Ou pode nos contactar, que vai ser um prazer atender você, conversar com você. Lembrando que eu estou sempre falando, ame a Deus com toda a sua mente, o seu coração e a sua força. Ame ao Senhor. Ore por isso, para que o amor do Eterno aumente no seu interior, no interior da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. Ama a verdade, ame a palavra de Deus, ame a verdade. É um tempo de amarmos a Deus, amarmos a verdade. Amarmos a nossa família, amarmos nossos irmãos. Querido, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se o Espírito testificar no seu coração, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Shalom seja sobre você e a sua família. Um grande abraço.